Bom, seguindo nesse nosso estudo sistemático, nesse primeiro mês do ano, escolhemos o primeiro livro dos Reis para falarmos de algo e aplicarmos algo deste livro glorioso ao nosso dia a dia. Pastor Roberto fez a introdução deste livro, do primeiro capítulo, na quarta-feira passada, e hoje nós vamos estar analisando o segundo capítulo, né, de 1 Reis, capítulo 2, algo fantástico, a sequência daquilo que Davi vai deixar para o seu filho Salomão, daquilo que vai acontecer. Mais para frente nós vamos estar aprendendo mais sobre essa questão aí do exílio do norte e o exílio do reino do norte e o reino do sul. Vai falar também da construção do templo. Vai ser uma beleza, sensacional, um livro muito rico, e nós estaremos estudando exatamente o fato histórico e depois nós estaremos aplicando isso aqui, como que a gente pode então aplicar exatamente os ensinamentos deste livro, que embora seja no livro da lei, no livro do Antigo Testamento, a dispensação era outra, o tempo era outro, mas o Deus é o mesmo. O que me motiva mais e mais é saber que o mesmo Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Salomão, continua sendo o nosso Deus para sempre. E é por isso que a gente tem sempre alguma coisa para poder aplicar nas nossas vidas e também nos nossos corações, através da sua santa palavra. O capítulo 2 de 1 Reis, Davi dá instruções a Salomão, o seu filho, e morre. O texto diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Eu queria me ater um pouco nesses dois primeiros versos do capítulo 2, porque aqui já temos coisas preciosas demais para a gente poder aprender. Davi faz aqui exatamente o que muitos outros fizeram para poder passar. Moisés também fez isso em Gênesis. Moisés vai falar exatamente sobre essa questão. Josué também vai se despedir desta mesma forma. Samuel também vai se despedir exatamente desta mesma forma. Era uma maneira dos homens em destaque, não é? Das pessoas de destaque daquela época, eles se despedirem das pessoas que iam ficar exatamente desta forma aqui: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Aliás, o apóstolo Paulo também vai falar isso, né? Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai parafrasear exatamente esses homens do Antigo Testamento. E o mais interessante aqui é o verso 2, em destaque: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E aqui está algo fantástico: coragem, pois, e ser homem. Parece um termo duro, né? Parece um termo forte para alguém que já está indo embora, para alguém que sabe de antemão que o seu filho vai ter uma tarefa muito complexa pela frente. Alguém que sabe que seu filho vai ter desafios terríveis, porque ele trilhou aquele caminho. Davi foi um homem de batalha, Davi foi um homem de guerra, Davi foi um homem que foi traído por várias pessoas, foi um homem que teve uma experiência fantástica em todas as áreas, e naquele exato momento ele sabia de que aquele menino estaria assumindo o seu lugar, estaria assumindo o seu trono, teria, desafios grandiosíssimos, e de que ele precisava ser homem. Ser homem aqui não é no sentido de gênero, não. Ser homem aqui é no sentido de caráter. Davi pega o seu filho e traz uma responsabilidade para ele. Davi pega o seu filho e tenta mostrar para ele, porque Davi sabia exatamente do que esperava aquele menino. Assumir um trono, assumir um reino, tal qual aquele que Davi estava deixando, ia trazer consequências terríveis. Exigiria de Salomão uma habilidade tão grande, talvez na sua tenra idade, talvez se complicasse, como mais tarde nós vamos ver toda esta complicação, tudo que vai acontecer exatamente com esse menino. Mas eu quero trazer um ponto aqui, para que eu possa refletir com você nesta noite. Queria refletir nesta noite da responsabilidade de pais que somos, da responsabilidade de pais que nós somos. O ser homem aqui é porque
nós estamos contextualizando algo. Davi estava tendo um diálogo com o seu filho. Mas eu queria contextualizar, toda vez que eu falar homem aqui, você que é mulher, se sinta incluído. É no homem no sentido lato sensu. Homem no sentido lato sensu. A responsabilidade eu quero trazer aqui para a família. A família nossa de cada dia, tal qual bombardeada sobre todos os aspectos, por todos os lados. E aí Davi chama para si, traz para si a responsabilidade de pai e traz e coloca a responsabilidade no seu filho. Coragem, pois, e ser homem. Eu não sei se de fato nós temos aplicado isso no seio da nossa família. Eu não sei se de fato nós temos aplicado exatamente, sabe, a responsabilidade. Será que nós estamos chamando a responsabilidade dos nossos filhos para o que o mundo tem oferecido? Será que de fato nós estamos formando homens e mulheres de Deus? Por várias vezes eu já me perguntei aqui neste altar e por onde eu tenho passado, porque eu sei da responsabilidade que recai sobre os meus ombros em ser pai de 2 meninas, e talvez você de 2 meninos. Eu quero falar da família no modo geral. Será que de fato nós reconhecemos a responsabilidade que nós temos diante dos nossos filhos? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos, de fato, a eles serem pessoas de bem? Será que os nossos filhos são boas companhias? Porque é muito fácil eu acreditar nos filhos dos outros, eles serem más companhias. Mas de fato as minhas filhas têm sido boas companhias? Será que eu tenho de fato ensinado às minhas filhas o caminho a ser seguido? Será que eu tenho ensinado às minhas filhas o que é estar na casa de Deus, servir a Deus de fato com alegria? Um texto que me chama muita atenção e que me traz muita responsabilidade é quando o apóstolo Paulo vai falar do seu filho na fé, Timóteo, que ele conhecia, e ele vai falar de algo fantástico. E olha que quem está falando isso é o apóstolo Paulo em relação ao menino, e aquilo me traz uma responsabilidade muito grande. E quantas vezes eu me pego perguntando a mim e me submetendo a Deus, quando ele vai reconhecer a fé daquele rapaz. Ele vai reconhecer uma fé não fingida de Timóteo, ele vai exaltar esta fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé que não apareceu em Timóteo como um condão, como um clique, não. Uma fé que primeiro habitou na avó dele, que por conseguinte passou para a mãe dele e que por conseguinte passou para ele. Existe uma cadeia. E eu começo a me perguntar, e eu começo a me colocar diante de Deus, assim com muito tremor e temor, se de fato eu tenho passado para as minhas filhas uma fé não fingida. Porque muitas vezes a gente está aqui na casa de Deus, falando, pregando, cantando, dando glória a Deus, falando em línguas estranhas, mas nos nossos momentos particulares nós estamos blasfemando, nós não acreditamos que Deus faz. Nós não acreditamos que Deus de fato é o Deus poderoso. A gente aqui exalta isso, mas por trás, longe daqui, a nossa postura tem sido outra. Veja a responsabilidade de cada um de nós. A primeira coisa que veio à minha mente esta tarde, estudando, lendo esta palavra, e com muito temor, eu vejo aqui, e olha que isso aqui era uma tradição. O pai de fato tinha que passar para o filho qual era o Deus que ele servia. Porque mais na frente, quando esse pai faltasse, toda vez que Deus falasse com este filho, Deus ia se reportar ao pai dele. Com Salomão não foi diferente. E a palavra de Davi, ela é forte. Coragem, pois, e ser homem. Ser homem. Ser homem de palavra. Tão escasso nos nossos dias. Encontrar um homem de palavra hoje é tão difícil, irmão. Encontrar alguém que você possa de fato confiar na sua palavra. Hoje os cartórios estão lotados. Qualquer coisa que a gente vai fazer com outra, a gente tem que reconhecer firma reconhecida, tem que ir lá no cartório e ainda assim dá problema. Davi está dizendo para aquele menino assim: olha, se é homem, tenha palavra. Aquilo que você se colocar para fazer, faça. Aquilo que você se comprometer, faça. Ser homem. Nós temos um ensinamento em Mateus no capítulo 5, verso 37, de algo que também passa ao nosso coração.
um texto muito forte que diz: seja o vosso proceder, seja o vosso falar sim. Se for sim, é sim. Mas se for não, é não. E olha que a gente tem uma dificuldade de encarar isso. A gente tem dificuldade de falar não, na hora que tem que dizer não. Porque a gente começa a fazer uma série de balanços. Se eu disser não para essa pessoa, eu vou desencadear uma série de problemas. Essa pessoa vai ficar com raiva. Essa pessoa não vai querer mais falar comigo. A gente cria, sabe, um monte de coisas na hora de dizer não. Eu sei o que a gente diz? A gente diz sim. E quando a gente diz sim, na hora de dizer não, a gente arrumou um problema. Porque o texto ensina para mim e para você, Jesus dizendo, capítulo 5 de Mateus, verso 37... seja o vosso proceder sim. Sim é sim. Não é não. Sabe o que significa isso? Ser homem. Ser homem. Davi sabia exatamente do que esse menino ia enfrentar. E que de fato ele precisava ser homem. Uma outra responsabilidade que Davi imputa ao seu filho Salomão é ser homem de caráter. O que é caráter hoje? Ninguém nem sabe mais. Não se pode falar de caráter onde não existe ética. Cadê a ética? Qual é a ética que existe? Qual é a moral que existe? O que é moral hoje? Cada um define moral ao seu bel prazer. O que é moral? Como é que a gente tem o parâmetro de caráter se a gente não tem noção do que é moral e ética, sobretudo no nosso meio, onde deveríamos amar uns aos outros, onde deveríamos agir com firmeza uns para com os outros. Caráter significa marca, a marca que define exatamente aquilo que me identifica, como que nós temos sido identificados aí fora. Isso é o caráter. Ser homem, meu filho, de caráter. Tenha, de fato, caráter. Uma outra responsabilidade é ser homem espiritual. Homem espiritual. E como é difícil buscar, de fato, a graça. Como é difícil ser homem espiritual nos dias de hoje. É algo meio que utópico. Porque a gente vê um monte de gente pseudo-espiritual, que veste uma capa de espiritual, que tem um protótipo de espiritual, que tem palavras de espiritual, mas de espiritual não tem nada. Porque o homem espiritual, ele não tem protótipo. O homem natural, o homem espiritual, ele é normal. Ele só tem uma coisa que os outros não têm: ele tem discernimento. Ele discerne tudo, e de ele ninguém é discernido. É isso que Davi traz ao seu filho, essa responsabilidade de ser espiritual. O texto segue no verso 3: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Olha isso, como é que alguém que não tem palavra vai guardar alguma coisa? Quem não tem palavra, guarda os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. E aqui lá vai o conselho, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Olha o conselho. O conselho desse aqui, que ele só é levado a sério, só é cumprido por alguém que tem palavra, alguém que é homem, alguém que tem responsabilidade, alguém de fato que sabe o que é isso. Davi aqui tem a convicção de que Deus é um Deus que cumpre promessas. Essa promessa que Davi está dizendo aqui, está em Samuel, em 2 Samuel, no capítulo 7, eu quero ir para lá, com você. 2 Samuel, no capítulo 7. Davi traz exatamente para Salomão aquilo que Deus já havia falado, aquilo que Deus já havia prometido. 2 Samuel 7, Otton. Versos 12 até o 14. Quando seus dias forem completos e vierem a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti e dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino.
Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele será por meu filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu reino será firme para sempre. Olha a promessa que Deus faz a Davi. É essa promessa que ele chega e fala e explica para o filho dele. Meu filho, isso aqui vai ser uma dinastia, porque existe uma promessa de Deus. Em outras palavras, diz assim: todas as vezes que você se aproximar de Deus e clamar por Ele e pedir algo a Ele, Ele vai te responder, mas todas as vezes que você se apartar dEle, Ele também vai se apartar de você. Sabe, a convicção de que Davi tinha, de fato, da promessa que Deus havia feito, da promessa que Deus já havia cumprido de tantas outras que havia cumprido com ele, cumpriria também com seu filho. O capítulo 2 de Reis vem falando de várias mortes. E aí no fundo histórico disso que nós estamos vivenciando aqui, isso era uma prática muito comum naquela época. Isso era tradição. Se a gente ler o capítulo 2, a gente não vai entender a luz da graça. Mas a luz da lei era assim. Davi estava trazendo para o seu filho, quando ele pede para matar alguns aqui, ele vai assim: olha, esse homem, ele perturbou muito o meu reino. Só que eu era muito experiente, eu sabia como lidar com ele. Talvez você não saiba como lidar com ele. E era assim. Aí a gente vê exatamente nessa ideia aqui, a ideia da lei e a ideia da graça que nós estudamos o ano inteiro passado. A diferença de lei e graça se estabelece também exatamente aqui. Uma lei que era olho por olho, dente por dente. E aí na lei da graça é a lei do amor. É a lei, de fato, do perdão. Esse é o fundo histórico desse capítulo 2. E Davi ressalta exatamente aqui essa ideia de que existia uma promessa e de que Deus era poderoso para cumprir essa promessa. Acho que é no capítulo 6, Salomão vai experimentar exatamente um pouquinho disso que o pai dele já havia falado. No capítulo 6, nós vamos chegar lá, nós vamos só passar aqui. Vai falar exatamente quando Salomão começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados, aí vem falando aqui a medida. Mais um cumprimento desta promessa que Deus havia feito a Davi. Lembra que a gente lê sempre aqui na hora da oferta, que Davi pensa que é ele que vai construir o templo, e diz: não, suas mãos estão sujas, mas da tua descendência, um deles vai levantar para construir o templo. Salomão começa a ter exatamente o cumprimento disso aqui, quando ele começa a construir o templo, e o Senhor começa a falar com ele, Deus fala com ele. No capítulo 11, então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, olha, vai confirmar tudo aquilo que o pai dele tinha falado. Olha aqui: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha como as coisas vão se encaixando. Olha como a promessa de Deus, querido, ela é feita a qualquer tempo, no tempo dele vai se cumprir. Esse menino começa a ter exatamente a noção do cumprimento daquilo que o pai dele havia falado. Agora não é mais o pai, agora é Deus falando com ele diretamente, dizendo assim: aquilo que eu prometi ao teu pai, se você executar os meus estatutos, se você crer nos meus mandamentos, se você me obedecer, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Nesta noite, para mim e para você, eu não sei qual é a promessa que você tem de Deus. Eu não sei há quanto tempo foi feita esta promessa na sua vida. Mas uma coisa eu quero nesta noite, na autoridade da palavra e na autoridade do Espírito Santo de Deus, dizer: se Deus lhe fez promessa, independente do tempo que foi feita, ela continua de pé. Ela continua de pé.
Existe um lapso da promessa e o cumprimento dela. Existe um lapso de tempo para o cumprimento de promessas, querido. É que para nós outros é muito mais fácil a gente acreditar em Ismael do que em Isaac. Nós temos o hábito e a mania, nós todos, seres humanos, do palpável. Nós queremos tocar, nós queremos ter certeza. Muitas vezes nós queremos ficar com Ismael, porque Ismael está aqui, Ismael está vivo. Mas Isaac ainda é uma promessa. E se passaram muitos anos para que a promessa de Isaac se cumprisse. 25 anos de promessa. Talvez se fosse um de nós diria assim: será que aquela promessa foi verdade mesmo? Será que aquilo foi Deus mesmo que fez aquilo? Porque o filho está aqui, Ismael está aqui, a gente vela por Ismael, que a gente está vendo, a gente cuida de Ismael, a gente quer abraçar Ismael, mas Ismael não é a promessa. A promessa é o Isaac, só que o Isaac não chegou ainda, mas ele vai chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a promessa de Deus na minha vida. E sabe o que essa promessa estabelece na minha e na sua vida, querido? Não é uma agonia, não é uma correria, não é uma aflição. Eu nunca vi ninguém que tem promessa de Deus estar aflito para que ela se cumpra. Promessa de Deus é tão boa, querido, ter promessa de Deus na nossa vida, que isso é o nosso alento. Aleluia, aleluia. Se você tem alguma promessa que se diz de Deus e isso está causando alguma aflição a você nesta noite, você vai ter a oportunidade de perguntar ao seu Deus que está aqui nesta noite se foi Ele mesmo que fez. Porque promessa de Deus não pode afligir a minha vida. Eu não posso ficar preocupado com a promessa. A promessa faz eu descansar no Deus que um dia há de cumpri-la. Aleluia, aleluia. Muitos quiseram o trono de Salomão. Muitos quiseram usurpar o trono de Salomão. Muitos quiseram fazer e acontecer. Muitos tramaram contra a vida de Salomão. Mas a promessa de Deus era para Salomão. O pai dele também já havia vivido essa mesma experiência lá quando jovem. Davi já havia vivido a mesma experiência com os irmãos dele lá. De ser ungido rei. E nem pensava nisso. História de pastor Roberto, como pastor desse ministério, nem pensava nisso. Nem cogitava isso. Aí vai pregar um dia, já sai de lá pastor, e Deus faz assim, para a glória de Deus. É o momento dele. Eu vejo muitas vezes uma apreensão muito grande, um querer passar, um querer título, querido. Nós servimos um Deus que exalta quem Ele quer exaltar. Aleluia. Nós servimos um Deus que Ele exalta, que Ele levanta, Ele coloca de pé quem Ele quer. E esse mesmo Deus é aquele que abate quem Ele quer também. Esse é o Deus poderoso. Aquilo que é para você nesse ano de 2018, querido, tranquilize o seu coração. No momento certo vai chegar e você vai glorificar o Senhor. Precisa ficar preocupado. Às vezes eu vejo uma correria tão grande, as pessoas buscando bênção aqui, buscando bênção acolá. Olha, vai ali, ó, porque ali tem muita bênção, tem fulano ali, que se você chegar lá, você vai acontecer, Deus vai falar. Você quer ouvir Deus falar, querido? Abra a tua Bíblia. O grande esquema é que nós não queremos ouvir Deus falar através da palavra. A gente quer ouvir alguém profetizar, alguém ter uma palavra revelada. Ele fala assim, fala, mas Ele quer falar comigo, contigo na palavra. Eu louvo a Deus porque você está aqui nesta noite. Eu louvo a Deus porque você tem vindo aqui às quartas-feiras. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. É muito simples a gente fazer sempre o contrário daquilo que diz a palavra. O que vai nos levar um ano de vitória em 2018 será a palavra. É esta palavra aqui que vai nos levar, querido. Nós estamos clamando aqui nesses dias de oração, nós estamos clamando por avivamento. Avivamento não é histeria. Avivamento não é movimento. Avivamento não é barulho. Avivamento é retorno a esta palavra.
Quando a gente voltar a esta palavra, quando a gente viver esta palavra, quando essa palavra só for a nossa bússola, nós seremos avivados. As pessoas estão querendo um avivamento, evento que não vai acontecer. Porque o avivamento, ele começa, ele se origina, sabe onde que o avivamento se origina? E nós falávamos aqui, na terça-feira, o avivamento se origina lá no meu quarto. É lá no seu quarto. O avivamento começa lá. Às vezes a gente quer mudar o nosso bairro, a gente quer mudar o nosso estado, mas a gente não muda o nosso quarto. Lá é o nosso altar, querido. Lá onde a gente paga. Altar é para sacrificar. O avivamento começa lá. E quando o avivamento começa lá, o avivamento passa para os quartos das minhas filhas. Lá acontece também o avivamento. O avivamento desce para a sala. O avivamento começa a se espalhar pelo terreno. Começa a invadir o muro do vizinho, da direita, da esquerda. E a gente começa a fazer a obra. Isso chama-se avivamento. É quando nós somos reconhecidos lá no bairro por alguém que serve ao Deus Todo-Poderoso. E sabe quando isso acontece? Quando alguém reconhece que ali tem um crente salvo e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quantas pessoas fazendo o trajeto contrário. Se colocássemos aqui qualquer coisa aqui, humana aqui, qualquer coisa, para chamar a atenção, teríamos isso aqui lotado. E eu louvo a Deus que você está aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus que você sabe o que é a palavra dele. Eu louvo a Deus porque é esta palavra que tem te conduzido. Eu louvo a Deus que esta palavra que tem colocado você de pé. É esta palavra que vai nos conduzir, querido, independente de qualquer coisa. É esta palavra que vai nos conduzir. As pessoas fazem o inverso. Se alguém chegar a falar que tem algum lugar aqui, isso é comum, normal. Os irmãos já vivenciaram isso. Olha, tal lugar tem uma irmã que é raio-x, eu nem vou lá, irmão, tenho medo. Sinceramente, eu não vou lá não. E olha que eu conheço muita gente de oração. Mulheres, homens, e eu conheço muita gente de oração. Conheço homens e mulheres de Deus usados, mas que eles não precisam de publicidade. Eles não precisam de anúncios. Aleluia, porque quando Deus quer falar, meu irmão, aleluia, Ele usa qualquer coisa, mas Ele vai falar. Aleluia. Aleluia. Todos os homens e mulheres de Deus que eu conheço, servos de Deus, aqueles que não precisam de publicidade, você nem precisa ir lá. É numa ligação de um bom dia. O Senhor fala. Quando eu sou turrão, porque Deus quer falar comigo todo dia Deus quer falar comigo. Eu que não quero ouvir. E agora? Será que de fato nós estamos dispostos a ouvir Deus falar? Será que como Davi fala para Salomão ser homem de fato e de direito, será que nós queremos de fato ouvir Deus falar? Será que nós temos à disposição? Tem uma música do Regis Danese que a gente canta sempre, entra na minha casa, entra na minha vida. Essa primeira parte é linda, mas a pergunta é, será que eu quero que ele mexa de fato na minha estrutura? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente canta os louvores, é tão bonito, e olha que essa música viralizou, aí um monte de grupo gravou essa música, e o tema é, o texto é assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Quem não quer? Eu quero Jesus na minha vida. Você não quer? Eu tenho, você tem, não é bom demais? Mas o hino continua assim, mexe com a minha estrutura. Você quer mesmo que Deus mexa com a sua estrutura? Aleluia. Toda vez que tem que mexer em estrutura, mexe em fundamento, querido. Tem que cavar, tem que furar, tem que rasgar, tem que deixar o negócio cortado. Será que de fato nós queremos isso? Se é para mexer com a estrutura, aleluia, que estejamos dispostos a isso. Estejamos dispostos a isso. Tem um outro louvor muito bonito. A primeira parte dele é muito linda. A segunda parte, que eu sempre falo, Aline, é um hino que diz assim, me leva aonde for que eu vou,
Onde tu quiseres eu vou. A gente canta muito bonito esse louvor, é lindo, mas eu só canto a primeira parte e o coro. Chega na segunda parte, eu faço só na, que eu não sei. E se ele mandar, será que estou disposto a ir? A gente vai, não, Senhor, o Senhor pode me mandar, Senhor. Pode mesmo, irmão? Será que de fato o Senhor pode mesmo nos mandar? Se o Senhor mandar, você vai. São os louvores que nós vamos cantando e a melodia, a harmonia, elas nos envolvem e a gente acaba se perdendo naquilo que a gente diz. Senhor, eu vou aonde tu mandares, nem que seja com um copo d'água. Vai nada, querido, nem com passagem aérea você vai, se tiver que ir a algum lugar. Será que nós estamos dispostos mesmo? Sabe, um caminho oposto que nós fazemos, muitas das vezes. Todos nós somos abençoados. Tem alguém aqui que não é abençoado ainda? Tem alguém aqui? Alguém que não é abençoado? Está vendo como a igreja tem maturidade para responder? Porque todos nós somos abençoados. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Olha que coisa linda. Mas quando a gente fala em bênção, irmão, a gente quer mais bênção. E tome-lhe correr atrás de bênção. Aí a gente faz o sentido contrário. A gente que vai atrás dela. A gente vai atrás dela. Está ali? Ah, então eu vou lá, Alexandre. Me leva lá, Alexandre. Me dá um bonde que eu vou lá. E está eu correndo atrás da bênção. E está eu atrás da bênção. E eu vou aqui lá, eu vou acima, subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. Tem até um corinho assim. E vai eu atrás de bênção. E chego em casa de madrugada atrás de bênção e falo... E a bênção do Senhor atrás de mim. A bênção correndo atrás de mim e eu correndo dela. A bênção do Senhor, querido, ela nos alcança. Você não precisa correr atrás de bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela te alcança. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso aqui, querido? Que entrou uma nova modalidade agora muito interessante. Eu não sei se eu já falei aqui. Se eu falei, tem alguém que não ouviu. A modalidade do cuidado para a tua bênção não passar. Eu não sei que teologia é essa, irmão. Cuidado, você fica prestando atenção, fica ligado, fica alerta, fica vigilante, porque Deus manda a bênção. Se você não toma posse, Ele tira a bênção. Aí está deixando um monte de gente doido. Você da igreja, o sujeito não dorme, vai que a bênção chega às 3 da manhã. Aí passou a bênção, ele... E agora? Irmão, em nome de Jesus, nesse ano de 2018, que nós estamos começando, querido, não permita que ninguém te engane, querido. A bênção que Deus tem para mim e para você, ela é sua, ela é minha. Ela não é para ninguém. Deus não erra a nossa casa. Quando Ele manda, vai chegar, querido. Quando chegar, vai chegar na hora certa. Você não precisa ficar correndo, ficar alucinado, procurando. Não, querido, a bênção é sua. Ela não é de mais ninguém. A bênção é personalizada. A bênção é personalizada. A minha bênção, ela não serve para o pastor Roberto. A bênção do pastor Roberto não serve para o Alexandre. Não serve, a bênção é dele. É personalíssima. É cada um, Deus sabe cada um, Deus dá a cada um. A bondade dele é para cada um, é o momento de cada um, é o dia de cada um. Não tem jeito, irmão. Pelo amor de Deus, antes que isso chegue aqui em Jacarepaguá, que já está infestado disso aí, as pessoas estão doidas procurando. Será que já chegou aqui? Está meio que correio, né? Aleluia. Uma vez jogaram um menino dentro de um poço. Jogaram um jovem dentro de um poço. Por causa de uma capa. Uma capa. Ainda bem que o poço estava vazio. E ainda bem, sobretudo, que Deus tinha promessa na vida daquele menino. Vamos pegar a capa dele. Vão arrancar a capa dele. Arrancaram a capa dele. O motivo maior foi esse. Pode ir lá procurar. Lá em Gênesis. José. A capa lhe causou repúdio dos irmãos, ódio dos irmãos.
E quando arrancaram, você vai ver, todo mundo tentou usar capa. Só que em uma capa ficava grande demais. Em outra a capa ficava apertada demais. Sabe por quê? Porque a capa não era de nenhum deles, a capa era de José. O presente de Deus para mim e para você, a bênção dele, ela é só para você. Ela é só para mim. Então, em nome de Jesus, não permita, em nome de Jesus, não fique alucinado com isso não, querido. Descanse a sua mente, o seu coração. Descanse a sua mente, o seu coração. Retomando aqui o capítulo 2 de 1 Reis, para a gente terminar essa nossa reflexão nesta noite. Davi traz na sua aplicação aqui para o seu filho a importância de se guardar os mandamentos. A importância de ter esta palavra no seu coração. A importância de viver esta palavra. A importância de confiar nesta palavra. A importância de fato acreditar nesta palavra. Porque lá no capítulo 11 de 1 Reis, nós vamos chegar lá no capítulo 11, nós vamos ver exatamente quando a gente despreza a importância dos mandamentos. A gente pega Salomão, vê o que esse homem fez. Esse homem foi tão privilegiado que ele pediu algo a Deus, e Deus disse que ele seria o mais sábio de todos. O mais sábio de todos. Esse homem tem escritos fantásticos, maravilhosos, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Tantos salmos, é um dos salmistas. Esse homem tem textos como Eclesiastes. E tantos outros cantares. Tantos outros textos. Veja como um homem usado. Um homem que de fato foi escolhido por Deus. Um homem que Deus colocou para cumprir aquilo que ele havia falado. Um homem que Deus aponta exatamente escatologicamente quando ele vai dizer que o trono não ficaria sem ter alguém da descendência de Davi. De fato estava apontando para um reino maior. Apontando para Jesus, que descende exatamente de Davi, que é o nosso rei para sempre, o rei dos reis. Todas as vezes teve um lapso no trono, isso apontava exatamente para que um dia, e Oséias 3:4 vai falar exatamente sobre isso, que um dia o rei dos reis assumiria o trono, e Jesus é de fato da descendência de Davi. Aleluia. Promessa de Deus, pelos séculos dos séculos, Ele manteve de pé, como tem mantido a minha e a sua, e vai continuar. A importância de se guardar os mandamentos. Eu queria trazer apenas 3 reflexões disso, da importância, contextualizando isso que Davi fala para o seu filho aqui. Você guarda os mandamentos, guarda os mandamentos, guarda os estatutos dele, guarda a palavra dele no seu coração, executa esta palavra no seu coração. Para nós outros aqui, queridos, nós outros, em Mateus no capítulo 7, 24, tem um texto áureo, que a gente sempre fala e que a gente já sabe de cor, quando vai falar dos fundamentos. Vai falar do homem que é imprudente, que não observa os mandamentos, que constrói a sua casa na areia. E aí vem o vento, vem a chuva, vem as intempéries, bate sobre a casa e a casa vai ao chão. Na sequência, vai falar de um homem prudente. Qual é o homem prudente? O que faz a diferença do homem imprudente do homem prudente? É quem observa os mandamentos. Aqui que está. É o homem que observa os mandamentos do Senhor, ele constrói a sua casa na rocha. E as mesmas intempéries, chuva, vento, água, assolação, vem tudo a mesma coisa da outra casa. Só que esta casa, ela continua em pé, porque ela foi firmada na rocha. E sabe por que foi firmada na rocha? Porque o homem que a construiu,
observou os mandamentos do Senhor. Olha a importância de se observar o mandamento para nós outros. Era isso que Davi estava explicando para o seu filho lá atrás. Uma outra questão foi do jovem rico. Em Mateus, no capítulo 19, tem esse texto fantástico, um texto que a gente cansa de falar, de um jovem que chega para Jesus e ele vem com uma boa ideia. A pergunta dele é maravilhosa, a pergunta e o desejo de todos nós. Quem é que não quer herdar a vida eterna? Todo mundo quer herdar a vida eterna. Ele diz: bom mestre, no verso 16. E eis que, aproximando dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, faça o quê? Faz o quê? Está ali. A importância de guardar os mandamentos. Está aqui. O segredo é esse aqui. Você quer entrar? Você quer, de fato, ter a vida eterna? Quer mesmo? Então guarda os mandamentos. O diálogo continua, porque Jesus sabia onde aquele jovem queria chegar. O jovem, de fato, não queria ter a vida eterna. Porque os mandamentos, em tese, ele guardava. Porque ele era religioso. E aqui lá vai um grande perigo meu, da minha vida. Eu tenho que tomar muito cuidado para não ser religioso. A religiosidade tem afastado muitas pessoas do centro da vontade de Deus. Lembra do protótipo que eu falei? Lembra do linguajar que eu falei? O parecido com, o jeito de falar, o trejeito de falar. Tem que ser assim, porque se for de outro jeito não vai acontecer nada. Se não for assim, Deus não vai agir. Se a gente não fizer assim, o Senhor não vai operar. E quantas vezes a religiosidade tem nos afastado do centro da vontade de Deus? Quantos querem a vida eterna? O segredo está ali. Então guarda os mandamentos. Aleluia. Vê como a palavra de Deus, o seu princípio, viu? Estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando do Novo Testamento. Porque princípio é imutável. E para fechar, João capítulo 15. Tem um texto lindo, a partir do verso 12. E eu quero fechar, nesse momento, essa reflexão nossa aqui nesta noite. João capítulo 15. O meu mandamento é este. Você quer saber qual é o mandamento de Jesus para você guardar? Está aqui. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Esse é o mandamento de Jesus. Para mim e para você. Vamos cumprir esse mandamento? Porque se cumprirmos este mandamento de amarmos uns aos outros, cumprimos de fato a lei. Cumprimos de fato, de ponta a ponta. Porque ele resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus nesta hora.